Em máquinas de malharia de trama circular, os dispositivos de alimentação de fio desempenham um papel crucial. Sua função principal é garantir a entrega uniforme e com baixa tensão dos fios provenientes de embalagens como cones até as agulhas. Este processo minimiza flutuações indesejáveis na tensão do fio, um fator crítico que afeta diretamente a qualidade e a consistência do tecido de malha produzido. Estes dispositivos de alimentação são conhecidos como gaiolas, e sua tarefa é acomodar todos os cones, incluindo os cones de reserva, para garantir uma retirada de fio impecável. As gaiolas são categorizadas em dois tipos principais: gaiola superior e gaiolas posicionadas no chão. No início, os cones de fio eram posicionados em suportes dispostos em um anel sobre a própria máquina, criando uma estrutura chamada gaiola superior, também conhecida como chapéu. Essa configuração oferecia vantagens como um percurso mais curto para o fio, resultando em menor tensão, além de facilitar a visualização e o movimento ao redor da máquina. O avanço tecnológico na indústria de malharia circular ao longo dos anos resultou em um aumento significativo tanto no número de alimentadores quanto na quantidade de cones por máquina. Paralelamente, o aumento notável na velocidade operacional impulsionou o consumo de fio por posição de trabalho. Diante desse cenário, a configuração de um cone de reserva para cada cone de alimentação tornou-se uma prática recomendada. Essa medida visa garantir a continuidade do processo produtivo, minimizando interrupções e otimizando a eficiência, especialmente em contextos de alta demanda. Por isso, é crucial que os cones de reserva apresentem características de desenrolamento de fio, idênticas às dos cones de alimentação, assegurando assim a uniformidade e a qualidade do tecido de malha produzido. Em contraste com as gaiolas superiores, as gaiolas posicionadas no chão são as configurações mais prevalentes na indústria de malharia circular contemporânea. Essa mudança reflete a necessidade de acomodar um número crescente de alimentadores e cones de fio, bem como aumentar a velocidade operacional das máquinas. A adoção de gaiolas posicionadas no chão, em detrimento das gaiolas superiores, revolucionou a indústria de malharia circular. Essa mudança estratégica otimizou significativamente o espaço nas áreas de produção, um fator crucial em fábricas com maquinário denso e alta demanda. Além disso, facilitou consideravelmente o acesso dos operadores ao equipamento, agilizando a troca de cones de fio e, por conseguinte, todo o fluxo de trabalho. As gaiolas de chão para teares de malharia circular se diversificam em modelos como gaiola lateral, gaiola circular e gaiola lateral com filtro, cada um projetado para otimizar o processo de tricotagem e atender a demandas específicas, visando o máximo desempenho e eficiência na produção. Gaiola lateral. A configuração da gaiola lateral facilita a substituição ágil de bobinas pelo operador, tanto para manutenção programada quanto em resposta a interrupções na produção. Além disso, o design incorpora tubos de condução que minimizam a dispersão de poeira e partículas no ambiente de trabalho. Embora as gaiolas laterais demandem uma área maior no chão da fábrica em comparação com outros modelos, sua capacidade de acomodar muitas bobinas é indispensável. Essa característica possibilita a alimentação dupla de fios por sistema, bem como a integração de emendas dos cones de reserva, garantindo a continuidade ininterrupta do processo produtivo e a otimização da eficiência operacional. Uma única gaiola, quando totalmente carregada em uma máquina moderna de alto desempenho, pode conter entre 500 e 1.000 kg de fio. A massa considerável desses fios torna inviável e impraticável a utilização de gaiolas superiores, que não suportariam tal peso e poderiam comprometer a estrutura da máquina. Adicionalmente, seria irresponsável e ergonomicamente inadequado exigir que operadores manuseassem cones de 5 kg frequentemente, com somente uma mão, e acima da altura da cabeça por longos períodos. Essa problemática impulsionou a introdução de gaiolas laterais, alinhadas com o aumento do desempenho das máquinas. Essas gaiolas são projetadas em um sistema modular, no qual elementos individuais podem ser montados e ajustados para cada alimentador conforme a necessidade. Essa flexibilidade permite uma adaptação precisa às demandas específicas de cada máquina e tipo de fio, contribuindo para a eficiência e a otimização do processo produtivo.
As gaiolas laterais, comumente disponíveis em configurações modulares, oferecem uma versatilidade excepcional, adaptando-se a uma variedade de tipos de fios e layouts de produção. Essas gaiolas podem ser equipadas com condução aberta, caracterizada por suportes individuais para bobinas, uma opção especialmente vantajosa para fios sintéticos ao minimizar o acúmulo de eletricidade estática. Alternativamente, podem apresentar condução fechada, que utiliza tubos de alumínio ou plástico para guiar os fios. Essa segunda configuração é particularmente eficaz para fios de fibra cortada, por reduzir a dispersão de fibras no ambiente de trabalho. Adicionalmente, a adaptabilidade das gaiolas laterais se estende à acomodação de bobinas de diferentes dimensões, tornando-as uma solução robusta e eficiente para uma ampla gama de aplicações na indústria têxtil. As gaiolas com condução fechada, conforme mencionado anteriormente, apresentam um design que minimiza significativamente a dispersão de poeira e fibras soltas no ambiente de trabalho, e reduz o risco de emaranhamento entre os fios em movimento. Esse tipo de gaiola requer uma conexão de ar comprimido nas proximidades, essencial para direcionar os fios para dentro dos tubos durante o processo de passagem para a máquina. A utilização da condução fechada contribui para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, além de otimizar a eficiência da produção. Gaiola circular. Nas gaiolas circulares, o fio é guiado exclusivamente por um sistema de tubos, minimizando significativamente o acúmulo de poeira e fibras soltas. A disposição circular dos cones permite a implementação de um sistema de ventilação eficaz, que, em conjunto com a separação física entre a gaiola e a máquina, reduz substancialmente a probabilidade de contaminação cruzada por partículas. Essa configuração de gaiola é particularmente vantajosa para máquinas com muitos alimentadores, por otimizar o espaço ao possibilitar o armazenamento de uma quantidade expressiva de cones em uma área compacta. Gaiola lateral com filtro. A gaiola lateral com filtro, com destaque para o modelo FilterCryo 3 da Memminger Aero, representa uma solução de engenharia especializada para alimentação otimizada de fios em teares de malharia circular. Este equipamento, caracterizado por seu design fechado, integra um sistema de ventilação que promove a circulação e o sopro de ar em um gabinete. O ar é direcionado à frente de cada embalagem de fio, por meio de fendas de ventilação acopladas a uma mangueira de ar oscilante. Essa dinâmica assegura que tanto as embalagens em uso quanto as de reserva, bem como suas extremidades de amarração, permaneçam livres de resíduos e acúmulo de impurezas. Os resíduos desprendidos são coletados em um filtro estrategicamente posicionado na parte inferior da gaiola, facilitando sua remoção. O percurso dos fios até a máquina é realizado por meio de tubos, que podem ser fabricados em plástico ou alumínio, adaptando-se às necessidades específicas de cada aplicação. A gaiola lateral com filtro é um equipamento projetado para otimizar o processo de alimentação de fios em teares de malharia circular. Sua estrutura modular está envolvida por um gabinete que age como uma barreira física eficaz, isolando as bobinas de fio do ambiente fabril e minimizando a contaminação por partículas e poeira. Essa característica contribui significativamente para a manutenção de um ambiente de trabalho mais limpo e organizado, o que, por sua vez, reflete positivamente na qualidade do produto final. As gaiolas dos teares de malharia circular são componentes cruciais na produção de tecidos de malha de alta qualidade. A escolha da gaiola apropriada, seja ela superior ou posicionada no chão, tem um impacto significativo na eficiência do processo de produção e na qualidade do produto final. As gaiolas posicionadas no chão, com suas variantes lateral, circular e lateral com filtro, oferecem maior flexibilidade e adaptabilidade para atender às diversas necessidades da indústria de malharia circular moderna. Ao otimizar o espaço, facilitar o acesso e garantir uma alimentação uniforme e com baixa tensão dos fios, essas gaiolas contribuem para um ambiente de trabalho mais limpo, organizado e produtivo. Em última análise, a seleção da gaiola ideal depende de uma análise cuidadosa dos requisitos específicos de cada operação, considerando fatores tais como o número de alimentadores, a velocidade da máquina e o tipo de fio utilizado.